olhando, eu vejo que a Denise, ela olha, às vezes eu não tô olhando nunca, eu fico na conversa aqui, eu não sei se... Você foca aqui, né? Pois é, eu vou. Pessoas, bem-vindos a mais um vídeo do Nacional Sim. Para você que está no Spotify também, bem-vindos a mais um episódio. Estamos aqui hoje para falar sobre A Metade de Nós, filme premiado na Mostra. Um filme que eu assisti, eu fiquei bastante impactado, mas ele é um tema muito, muito, muito relevante. Eu sei que não é de hoje que essa história, Flávio, você vem trabalhando desde 2014, para vocês entenderem como é difícil trabalhar no cinema brasileiro. São 10 anos para o filme vir aí. E desde a mostra eu estava ansioso para o filme vir, porque é um tema delicado, mas ele é muito importante, principalmente depois da pandemia. Então eu queria saber de você, Flávio, qual que é o cuidado de trabalhar um tema desse? Eu sei que partiu de uma experiência pessoal sua, eu acho que isso até, não sei se dói mais em você, não sei se isso te alavancou a fazer mesmo isso. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho disso. Que legal que você viu na mostra, né? As sessões foram lindas lá na mostra. Bom, o que foi um tema que ele apareceu na minha vida porque em 2007 eu perdi uma irmã, se suicidou por depressão pós-parto. E aí, desde 2007, né, o tema ele é totalmente presente no meu núcleo familiar e de como a gente lida com ele a partir dessa tragédia, né, que aconteceu ali. A gente, né, que a gente vem de uma felicidade, né, gigante, daquele nascimento da primeira criança no núcleo familiar, né, fazia tempo que não tinha nenhuma criança, então, né, minha mãe e meu pai, a primeira vez que eles eram avós, e de repente, 6 meses, quando minha sobrinha tinha 6 meses de idade, a minha irmã em tratamento e tal, ela se suicidou. Então, um tema que, né, ele veio por anos ali, né, nesse trabalho de tentar entender como olhar para ele, né, e de fato como a gente consegue respirar depois disso e olhar para a vida do que resta dela, né, do que está aqui, né. E eu fiquei muito próximo dos meus pais. Eu acho que isso me ajudou muito no sentido de que, né, dar a mão para os dois e falar, bom, vamos lá, vamos junto, né, e entender qual vai ser o nosso caminho. Então, em 2014, meu pai, ele lançou um livro, né, ele foi um grande exemplo em romper esse círculo de silêncio que se cria em torno do suicídio, né, por ser um assunto tabu, por ser, né, muitas vezes estigmatizado na sociedade e por ser muito delicado mesmo, né, da forma como fala. Ele tem que ser sempre falado com muito cuidado. Então, em 2014, eu tive esse chamado de querer, né, eu trabalho com cinema há muitos anos, e de querer falar sobre isso da minha forma. E daí veio a ideia de, então, fazer esse filme baseado em, né, nas minhas vivências emocionais, né, porque eu acho que o filme é muito desconstruído em relação à minha história factual, né, então ele é uma ficção, mas que ele passa por muitos estados de espírito ali, né, da nossa família, né, de um dia depois da morte da minha irmã, de uma semana depois da morte da minha irmã, de um mês depois da morte da minha irmã, que são tempos que não são ditos na narrativa, mas eles estão lá, né, são cenas representativas do dia a dia ali que a gente teve logo depois que minha irmã morreu. E para mim foi muito importante, né? Porque eu acho que quando a gente abre o diálogo, eu como, né, um irmão sobrevivente, né, um irmão altamente impactado por uma morte, né, a minha irmã era uma super parceira, companheira, enfim, alguém que eu sempre estava muito ligado, a gente era, né, a gente trocava muitas confissões, a gente era muito próximo. E quando você perde alguém muito próximo, né, como trabalhar com o que fica, né? Como trabalhar com a sua culpa, né, eventualmente... Conviver, né? Como vai ser o depois disso? Como vai ser o depois disso, né? E eu acho que são coisas muito ligadas ao suicídio, que é isso que eu falei, são os porquês, né? Então você fica, não, por quê? Por que será? Por que eu não consegui ver isso? Por que ela fez isso? Por que foi dessa forma? Por que aconteceu isso? E depois putz, então eu devia ter visto, eu deveria ter sabido de alguma coisa. Por que eu não olhei para isso com mais seriedade? Por que eu não fui dormir na casa dela? Por que eu não tava lá no colchãozinho no chão? Sabe? Coisas que eu me perguntei. Eu falei, eu podia, tinha disponibilidade. Por que eu não tava lá? Né? E você fala, bom, porque eu não tava, porque era o espaço dela, porque ela, né, era ela se entendendo ali como mãe, era ela, né, se entendendo com aquele amor que surgiu na vida dela. Então eu acho que ela não trouxe esse diálogo pra gente, ela levou pro consultório, ela levou pro psiquiatra, e a gente tentou ali, né, depois de que aconteceu, você fica reconstruindo essa história milhares de vezes para tentar tentando imaginar o que você poderia ter feito, né? Como eu poderia ter lidado com aquilo. E eu entendi que tinha uma potência ali, né, uma potência de
minha, de vontade de me expressar, né? De falar, de achar que eu preciso falar sobre isso, assim, eu quero falar sobre isso. E muito bom e muito importante, porque outras pessoas precisam assistir isso pra entender, às vezes, o que tá se passando, tipo, dentro dela mesmo, né? Se eu gaguejar hoje, vocês me perdoem, porque eu estou do lado de Denise e do lado de Kaká, porque deuses do cinema, da televisão, eu queria que vocês falassem um pouquinho do olhar de vocês pra isso, pro filme, e do cuidado de trazer personagens como a Francisca e como o Carlos, né? Porque vocês passam muita verdade ali, muita emoção em todos os trabalhos de vocês, né? Só que esse é muito forte, assim, da gente entrar ali e mergulhar mesmo, assim, dentro. Eu acho que esse trabalho é muito singular para mim, para o Kaká, tenho certeza disso também. Primeiro, pelo tema, e segundo, pelo processo, sabe? Foi a primeira vez que a gente teve o privilégio de ensaiar 3 meses para fazer um filme, coisa que não existe, né? Nunca fiz, nunca soube que aconteceu com alguém. E isso nos fortaleceu muito, né? Eu acho que se a gente não tivesse esses 3 meses de convívio, de intimidade, de liberdade, de criatividade, o filme seria outra coisa. Eu acho que talvez a gente passasse por uma camada rápida e tudo bem. E não, a gente se propôs a aprofundar esse tema e também nos abalarmos com esse tema, né? Eu acho que teve uma liberdade, uma vontade minha do Kaká muito grande de contar essa história. E isso também não foi faz aí, é um trabalhinho, não é um trabalhinho, é um trabalhão, né? No sentido de cuidado, de delicadeza. Toda a nossa transação aqui de nós 3 foi muito delicada, não teve um estresse, sabe? Assim, foi muito tentando consolar o outro quase, sabe? Eu acho que a gente colocou os band-aids nos lugares certos e ao mesmo tempo teve uma maturidade também muito grande para nós, para mim como atriz. Sim, sem dúvida. Eu aprendi muita coisa de cinema também fazendo isso, com o Flávio olhando, com o Kaká olhando, que o Kaká é também, né, ele é bem ponta firme, aqui não tá esquisito. A gente se dirigia também, né? Então foi um trabalho coletivo e eu acho que isso faz uma diferença, sabe? Não tinha a hierarquia do Flávio estar lá comandando, não, era tudo misturado, tudo junto e misturado. Leve, o convívio era leve. A gente, por incrível que pareça, se divertia também, porque também faz parte, né? É muito importante. Eu acho que atuar significa para mim se divertir, como é em outras línguas. To play, né? Jouer em francês. Em todas as línguas é brincar. Né? Aqui no Brasil que é atuar, que é discutível. Né? Mas eu acho que teve esse privilégio de um convívio durante 4 meses, né? 3 meses de ensaio, mas foi 1 mês, né? De filmagem. Então eu acho que esse é o nosso trunfo, sabe? Mas é um filme, não ficou, eu não acho que é um filme pesado, é um tema pesado, né? Mas o filme, ele tem luz, sabe? Ele tem redenção, ele tem esperança, ele tem respiros, sabe? Que eu acho que é muito legal isso, que o Flávio na edição meteu o pé muito bem colocado e o filme tem isso aqui, sabe? Ele não fica num sambinha de uma nota só. Tem umas nuances, opa, pra que isso? Opa, volta pra cá, sabe? Isso é muito legal, acho que faz do filme um material riquíssimo. Vou tentar não ser redundante, que vocês dois falam, quando falam tudo. É que o fato é que nós abraçamos mesmo esse processo com muita responsabilidade, sabe? E nós tínhamos na nossa cabeça, nós estamos falando de um tema muito delicado, muito pertinente, relevante, e nós não podemos ser levianos. Nós nunca fomos, nós sempre tivemos a nossa postura quanto ao nosso trabalho, de trabalhar mesmo, trabalhar para chegar num resultado, nunca tivemos medo de trabalho. E nesse nós trabalhamos mesmo, E isso que é gratificante, cara, de constatar que o trabalho traz um resultado desse. O seu personagem, desculpa te cortar, mas o seu personagem, ele é um personagem que ele me intriga muito.
Porque, assim, ao mesmo tempo que ele tá naquele processo da confusão mental, eu vejo ele se descobrindo com outras coisas, se permitindo outras coisas. O personagem da Denise, ele já tá vivendo de outra maneira. E o luto, ele é isso, né? Cada um vive a sua maneira, né? Cada um vive a sua maneira. E eu fiz a leitura do Carlos, assim, o que ele vive é essa tentativa sempre de resgatar o filho, de ter essa emoção, de ter alguma coisa, sabe? Pô, não é possível que foi para sempre. Onde está? Ele é um inquieto, né? Ele quer saber, ele vai buscar. Onde está? Né? Está num ato, numa ação minha? Está num fazer alguma coisa diferente? Está em sei lá o quê? Porque fica... No meu personagem é isso, essa constante busca de resgate. Cadê meu filho que me tiraram? Entendeu? Ele vai para o apartamento, aí começa, aí acontece lá de conhecer o amigo lá e tudo mais, tudo que acontece, eu acho que é isso, sabe, de procurar se agarrar, porque a dor é um reflexo, né, das coisas que vão acontecendo. Como é que sabe, é muito difícil até falar sobre isso, porque não dá para mensurar o que é o pai ou uma mãe perder um filho. A minha avó, ela fala uma frase muito legal, assim, tipo, que uma mãe... Um filho é para enterrar uma mãe, mas uma mãe não é para enterrar um filho, né? Não, isso. Então é difícil, né? É antinatural, né? É antinatural e para cada um vai bater de um jeito, vai lidar de um jeito, e ninguém vai poder criticar, como fulano. Não, ninguém tem que falar nada, porque é dele, né? Dele ou dela, essas pessoas. E é uma coisa, eu acho que é solitário isso, sabe? Eu acho que muito essa interferência, posso te ajudar, qualquer coisa nesse sentido, até pode até fazer mal, não sei como lidar, mas é difícil, sabe, de entrar nesse filme, muito difícil. Flávio, segundo a OMS, o Brasil, ele ocupa um 8º lugar, assim, tipo, é um dado meio desatualizado, mas é um dado pertinente, né, de país onde as pessoas mais se suicidam no mundo. Tipo, é uma posição que eu acho que a gente não queria nunca estar ocupando, que é um dado muito relevante. Qual que é o cuidado que você teve, assim, tipo, você teve algum auxílio de algum psiquiatra, de alguma pessoa ali que entende de saúde mental para poder ajudar nisso? E como você acha que esse filme vai trabalhar na mente das pessoas? Como você acha que vai impactar nas pessoas que forem assistir no cinema? O filme, eu acho, desde o início, tem uma cena muito emblemática no consultório de um psiquiatra, então eu conversei com alguns psiquiatras para desenvolver essa cena, né? Sempre com cuidado, conversa, diálogo, para entender tanto um pouco da verdade dessa cena, o quanto poderia ser factível dentro de um casal enlutado, o quanto também eu queria tocar com muita delicadeza e com muita segurança em alguns temas. Então, isso foi feito na parte do roteiro, aí a gente ensaiou, filmou, tal, na parte de edição, fechei o filme, mostrei para alguns outros psiquiatras que eu não tinha falado no começo, tive outras respostas, outros caminhos ali que foram apontados, não mexi, eu acho, né, eu acho que editei muito pouco em função, eu acho que não editei em função de comentários de dois profissionais que eu ouvi. E quando eu finalizei o filme, eu conversei com duas suicidologistas, que são pessoas especializadas no suicídio, para entender como a gente poderia se comunicar, como a gente poderia falar sobre o tema com mais segurança. É um tema muito espinhoso, né? É isso, os dados eles só aumentam, então a gente tem o último dado oficial, eu acho que foi de 2022, se não me engano, foram 16 mil brasileiros que se suicidaram. É muita gente, é a terceira maior causa entre os jovens de morte. Teve um agravante na pandemia, né, que acho que muitas coisas aconteceram durante a pandemia, né? E os números só aumentam, essa é a preocupação, né? Então, e tinha sempre uma preocupação em como, né, a mídia lida com essa forma de comunicação, e acho que é algo que tem que ser, sim, prestado atenção, porque existe uma coisa chamada do efeito contágio, né, que era algo muito estudado anteriormente, do quanto falar sobre isso pode incitar outras pessoas, desencadear o pensamento em outras pessoas que estão em agonia, em sofrimento. Mas por isso eu acho que, né, as suicidologistas vieram muito para ajudar nessa parte de comunicação do filme, para dizer que,
A gente tem que falar, porque se a gente não fala, a gente não muda, né? Então acho que essa é a premissa. Se a gente não falar sobre um assunto, aquele assunto vai continuar igual, né? Então como a gente vai conseguir trazer outras coisas, outros resultados para a sociedade, né? Eu conseguir fazer com que esse tema seja tratado de uma outra forma, que se tenha política pública, que se tenha conversa dentro de casa, que são conversas muito importantes de ter sobre esse tema, né? Não colocar embaixo do tapete, não fingir que não está acontecendo, como a gente dá acesso para as pessoas que precisam, né? Com profissionais da saúde que possam atender, que possam fazer que essas pessoas que mesmo não tendo recursos possam ter acesso a um analista. Um acesso mais fácil, né? A um psiquiatra, e aí que elas vieram, tem um manual, que é maravilhoso, da Karen Scavatini, que é uma suicidologista que foi uma decisão nossa de compartilhar antes de fazer todas essas conversas com quem fosse falar sobre esse tema, porque a partir do momento que a gente fala sobre isso, a gente tem que também divulgar os canais onde, né, essa ajuda pode ser encontrada com facilidade, né? Então tem o principal canal, o CVV, né, que são 7 dias por semana, 24 horas por dia, com alguém hiper qualificado do outro lado da linha para atender pessoas em agonia, em angústia, que queiram falar sobre sua situação, que geralmente são pessoas impactadas também pelo suicídio, né? Pessoas que já perderam alguém próximo na história e que estão ali fazendo, por muitas vezes, o trabalho de atender novas pessoas ali em angústia. Tem um chat da Unicef, que ela também é mais focada para o público jovem, que vai ali falar por texto, e tem um profissional ali do outro lado. Tem também o mapa saudemental.org, onde as pessoas que têm pouco recurso podem achar um profissional para, né, eventualmente entender como a gente vai conseguir, né, como eles conseguem ultrapassar um momento de crise, né, um momento agudo ali de uma depressão ou de algo que está acontecendo na vida. Então, acho que essa preocupação a gente tem que fazer com responsabilidade também, né? Eu acho que a gente está colocando um tema, né, o tema da saúde mental, principalmente do suicídio, a gente precisa ter responsabilidade de como, né, cuidado em como a gente vai divulgar e como a gente vai falar sobre isso. E a sua outra pergunta foi, você tinha falado... Já até perdi o raciocínio, você falou tão bem, assim, tantas coisas que eu já até voei aqui. Mas eu achei, assim, como você vê que o filme vai impactar nas pessoas. Porque... é um assunto delicado que muitas pessoas até se abstêm de falar, porque a saúde mental, muitas pessoas até brincam com isso, com a depressão. Tem gente que não entende. Você às vezes percebe pessoas com sintomas de depressão próximos de você e você fala, isso é besteira, vai lavar uma louça que você passa. Mas não é assim que se trata, né? Você falou vários órgãos que a gente vai estar colocando aí pra vocês verem. E eu queria que você falasse como você enxerga que o filme vai impactar nas pessoas, assim, como vai ser a resposta. Já teve uma resposta muito bonita na mostra, mas agora ele vai chegar pro mundo, né? É bonito porque eu acho que o público aceitou e votou na gente ali, né? Foi impactada de uma forma muito positiva pelo filme. Eu acho que a gente está pronto como sociedade, né, para se aprofundar nesse tema. E eu espero que o filme abra portas e caminhos e diálogos e, de novo, né, falando políticas públicas, que a gente consiga falar sobre esse assunto de uma outra forma. Eu já tive muitos depoimentos pessoais, chegaram muitos depoimentos para mim, de pessoas que de alguma forma foram impactadas pelo suicídio, né, que o suicídio, o tema caminhou na vida delas, e é muito bom entender que elas têm alguém que elas podem falar. Eu acho que isso é uma coisa importante também. Alguém que, abertamente, você tem um canal em que você pode conversar. E quando a gente conversa, a gente fala, a gente consegue transformar as coisas. Então, espero que o filme alcance esse lugar de abrir caminhos e diálogos, né? Eu também espero, vou fazer o possível e o impossível para isso acontecer. Obrigado por esse papo, obrigado por transformar a sua dor em arte. E que isso possa chegar em muitas pessoas, né? Eu espero que o filme faça uma carreira bonita. Vão na primeira semana, que isso é super mega importante pro filme. Tá chegando em cartaz no próximo dia 30. O boca a boca também é muito importante. Levem pessoas que vocês acham que é necessário assistir o filme e compartilhem com todo mundo que vocês conseguirem. Obrigado, gente. Obrigadão. Valeu. Obrigado. O que eu posso ajudar? Nós somos os pais do Felipe. Seu paciente. Sinto muito. Como é que vocês estão lidando com isso? A gente precisa conversar. Como você se sente, Carlos? Nosso filho tá morto, e agora? A gente precisa falar o que a gente tá sentindo. Será que é tão difícil você perceber? Eu não quero falar. Você conhecia quem morava aqui?
Felipe era meu filho. Vocês são muito parecidos, né? Tá tudo muito confuso. Eu não tô dando conta. Parece que ele ainda tá aqui. Você vai me pegar. Ó, eu vou pegar você, hein? O que será que estava passando pela cabeça desse menino? Ele andava muito triste, Fran. Ele ficou deprimido, Carlos. Que nome a gente dá pra quem perdeu um filho? Não é órfão. Não é viúvo.